Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. É isso aí, gente. Olha só, não esqueçam de curtir, compartilhar. Não esqueçam de ir lá, seguir todas as redes sociais, tá? Ó, a gente tá em todas as redes sociais, a gente tá inclusive na Amazon Music. A Amazon Music, para quem tiver Alexa aqui, é só chegar e falar: Alexa, toca Leste Empreendedor, que ela vai tocar o último episódio. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, no Instagram, TikTok, beleza? Já pedi hoje pro diretor para ele prender essa mesa, porque o papo hoje vai ser papo. Aqui o chão aqui vai. O negócio vai ser bom hoje, né? Então, meninas, vamos lá. Aproveitando que hoje nós temos uma outra co-host aqui também, por favor, pode vir. Pode vir, que faz parte do Leste, que é a Vanessa, tá? Que daqui a pouquinho ela vai trocar de lugar comigo aqui para poder dar continuidade, tá bom? Então, meninas, vamos lá. Como é que funciona? Eu vou pedir para cada uma de vocês contar a sua trajetória, tá? Então a gente vai começar. O diretor ali, ele vai posicionar a câmera e a gente vai colocar, como vocês já viram, algumas aqui já viram, inclusive, nos eventos, a gente pode falar normalmente aqui o que desde do começo, como é que foi, até chegar aos dias de hoje, Sim. os negócios, o propósito. Então, terminou uma, a gente passa para outra, depois a gente passa para a parte das perguntas. Perfeito. Tá bom? Então, vamos lá, começa com a Carla. Bem, gente, eu me chamo Carla Pires Lins, eu sou advogada criminalista, eu sou filha do Roberto e da Nádia, irmã mais nova da Roberta. E sou mãe da Maria Flor, uma menina linda de 9 anos. Eu costumo dizer que eu sou fiel até na minha relação profissional. A gente que faz direito escuta muito que costuma namorar ali com direito penal, mas casa com direito civil. E no meu caso, não. Eu namorei com direito penal desde o primeiro período da faculdade e casei com direito penal. Eu não sabia o que eu queria ser. Na verdade, eu queria ser muitas coisas. Queria fazer nutrição, educação física. Mas o pai chegou e falou: minha filha, você não quer fazer direito? O famoso leque, né? Tem um leque. Eu falei, bom, já que eu tô na dúvida, né? Eu não sei exatamente o que eu quero, vou pro leque, né? Eu vou ver que leque é esse. E aí resolvi fazer direito. Mas entrei na faculdade, meu pai na época pagava a minha faculdade. Comecei a faculdade ali na Cândido Mendes do centro do Rio e achava muito chato. Ciência política, história do direito, economia política, sociologia. Eu falei, gente, eu não vou conseguir ficar aqui nesse abstrato. Eu preciso saber o que é isso. O que eu vou fazer com isso tudo, né? E aí eu não sabia o que era uma defensoria, um Ministério Público, exatamente, né, o que os órgãos ali faziam. Eu falei, vou procurar. Tinha umas amigas que já faziam faculdade. Porque eu faço estágio não sei onde, não sei onde, não sei onde. Eu falei, bom, vou no fórum. Na época, o fórum ali do centro do Rio só tinha lâmina 1, lâmina 2. Subi até o último andar e comecei a bater nas portas. Tá precisando de estagiário? Não. Aí ia nos cartórios. Não, mas aqui a gente não aceita estagiário assim. Ué, mas não. Eu acreditava que sim e falava, não, mas uma amiga faz. Não, minha filha. Até que eu bati numa porta que um estagiário, muito solícito, falou, olha, vai lá no tribunal do júri que tem uma defensora que está precisando. Que legal. E aí eu fui. E quando eu entrei na sala, na época era processo físico, e eu não via a defensora. Era uma pilha, assim, de processo na mesa, que eu não havia. E eu falei, oi, você tá precisando de estagiária? Aí ela, tô. Eu falei, olha, mas eu não sei fazer nada. Eu tô no primeiro período da faculdade, mas eu sei carregar processo. Não, tô precisando de ajuda. E ali eu comecei a carregar os processos, a conhecer o sistema de justiça, e eu pegava os processos e ficava lendo, né? Então, ali conhecia as histórias, e aí você começa a conhecer como é que é o procedimento. Falo isso, inclusive, para minha estagiária hoje. Eu falo, quer conhecer o procedimento? Pega o processo e vai ler o processo, que ali você vai ver como é o procedimento, né? Só que no segundo mês trocou a defensora e chegou uma defensora titular. E quando ela viu a pilha de processos,
ela me expulsou literalmente da sala. Eu falei, caramba. Ela ficou muito chateada, obviamente, né? Com aquela quantidade de processo que foi uma herança que ela não queria herdar. Mas eu falei, bom, eu não vou desistir. Esperei 2 semanas e bati lá de novo. Tudo bem? Então, será que você me aceita? Ela, me desculpe. Eu estava muito nervosa com a pilha de processo. E aí ela me aceitou. E nisso eu fui estagiária dela durante toda a faculdade. Depois eu me formei. Fui assessora dela. Uau! E fiquei na defensoria desde 2002 a 2018, que foi quando eu saí. Me tornei amiga pessoal dela, inclusive. E aí eu saí da defensoria enquanto assessora, porque eu não tinha mais para onde crescer, né? Eu já tinha visto tudo ali e me surgiu uma oportunidade de administrar uma empresa. Uau! Eu falei, nossa, vamos ver, né? E fui administrar essa empresa, fiquei 4 anos administrando essa empresa, mas em paralelo também advogando. E reencontro uma estagiária minha, da época da defensoria, que me propõe fazer a sociedade. Então, a gente abre o Caruso e Lins Machado Advocacia Aquela que estava no Criminal. leste? Não, Ah. aquela é uma amiga. Ah, sim. E aí a gente começa a nossa trajetória na advocacia criminal. A gente só faz criminal, não sei fazer nenhuma outra coisa, assim, Que legal. né? E gosto muito do júri, porque o júri foi minha escola, passei anos lá. E, assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu ia falar isso agora. Então, você é bem apaixonada, né? Porque Muito. criminal é muito difícil, né? Eu costumo dizer que é mais difícil família. Para mim é muito difícil família. Porque Emocionalmente. eu acho muito pesado. Todo mundo fala, nossa, mas você faz criminal e para mim família não dá. Todo mundo fala isso, né? Quando fala em criminal, a gente já pensa logo, nossa, deve ser difícil, deve ser... É, mas eu acho família mais pesado. Acho que a carga emocional é muito mais pesada. Não sei se é por eu ser mãe Sim, solo, sim. né? Com certeza. E, né, então eu enfrento essas dificuldades na minha vida pessoal, Ai, né? Mas a advocacia criminal é a minha paixão, assim. É pesado, tem noites que você fica sem dormir. Semana passada eu tive uma audiência que nem era um crime tão pesado assim, um estelionato, mas o cliente defender o inocente é mais pesado do que defender aquele que a gente sabe. E esse cliente era um cliente... inocente? É. E eu fiquei sem dormir, né? Meu Deus, Imagino. tem que dar tudo certo na audiência. A gente pega essa carga pra gente, né? Não tem como não pegar, né? Não tem como. E eu costumo dizer que o direito criminal é a medicina do direito, né? Porque você não tem dia, não tem hora, né? Já Nossa, passei é Natal na verdade. delegacia. É porque o cliente te liga, né? Tipo, tá acontecendo isso, vem aqui agora. É isso. Caramba, eu não tinha parado pra pensar nisso, né? É isso, tem que estar disponível. Assim, já teve um período da minha vida que eu estava em casa e eu falava, não posso nem beber um vinhozinho, porque se me ligarem? Caraca. Porque já aconteceu, Aí né? você chega na delegacia. E aí, né, você fica ali, mas é muito gratificante poder ajudar o outro. Sim. E aí, dentro dessa trajetória do direito criminal, eu encontrei a questão das mulheres, né? Até porque eu também fui vítima de violência, né, no meu relacionamento, vítima de violência psicológica. Sim. E aí, no meu caminho, aparece a questão da defesa das mulheres vítimas de violência, que é um nicho, assim, muito apaixonante. Porque você poder contribuir para aquela mulher, para tirar aquela mulher daquele ciclo de violência, né? A carga emocional é muito grande porque te dá muitos Sim, gatilhos. sim. Né? Porque às vezes você se identifica muito com a Sim. história. Mas eu acho que é isso que me aproxima mais, porque eu entendo Sim. o que aquela mulher está passando. E E talvez tem você- julgamento. E talvez sabe? você tenha, por você já ter passado por isso, talvez, assim, seja um pouco mais fácil, digamos assim, de você até ajudar, porque você tá num lugar de fala, né? Tipo, você vai conseguir, porque eu passei por isso. De autoridade. É. sim. Não, sim, com certeza. Né? E o não julgar, né? Sim. Entender que talvez aquela mulher ela vá até me procurar, mas em algum momento ela vai voltar para aquele agressor. Sim. E que tá tudo bem E que tá tudo também, bem, enfim. E quando ela retornar, Muito. exatamente. A gente vai estar ali para acolher e tantas vidas, literalmente, que
que a gente salva, né? E aí a gente inclui não só a mulher, mas toda a família, né? Os filhos, Sim. que acabam sendo vítimas em reflexo dessa violência. Tem até a questão que a gente fala muito dos órfãos do feminicídio, né? Que são vítimas também. Então, eu sou muito feliz no que eu faço. E é muito bacana ser um exemplo para minha filha, né? Inclusive, foi ela que me fez sair desse ciclo de violência. Eu me separei, ela tinha 21 dias de nascida. Caramba. E aí, eu olhei para ela e falei, qual é o exemplo que eu quero ser? Exatamente. E não é esse o exemplo que eu quero ser. Então, ela acaba... Eu acho que toda mulher, ela tem um motivo, né? Para sair daquele ciclo. E aí, né? E ela foi o meu motivo para sair. E filho sempre né? Também Quando acredito nisso. Todas nós temos um motivo para permanecer ou para seguir. Exatamente. Né? Todas nós, ainda mais quando a gente é mãe, né? Eu digo a mesma coisa, que o Bernardo foi o meu ponto de partida de mudar a minha Você falou Bernardo, eu lembrei de uma amiga que o filho é Bernardo também. Quando eu estava grávida, ela falou assim, o Bernardo, que é o filho dela, foi o meu pé de coelho. Isso. Porque eu conversava com ela, assim, com medo, né? Você mãe e por mais que digam, e aí me perdoem, as opiniões contrárias, que filho não limita? Limita. Desculpa. Limita. Assim, né? Não tô aqui para papo de coaching, mas... Acho que você não limita, tá sendo mãe Exatamente. Filho Tem alguma limita, coisa obviamente. errada. Então, mas ela falou isso. O Bernardo foi meu pé de coelho. E a minha filha também foi meu pé de coelho, porque tudo mudou assim. Embora as limitações, as dificuldades, né? A gente demora a chegar num destino que a gente quer, né? É mais difícil. Mas a gente tem uma força que tá ali. E aí você entende que a sua filha veio, né? Não carregando, não mostrando pra ela essa carga pesada, mas ela veio pra te tirar desse lugar. Com certeza. Né? Pra te levar pra cima, pra somar mesmo na sua vida. E me dá cada vez mais força, porque ela me escuta muito falando sobre o assunto, eu converso muito. Às vezes eu vou dar uma palestra, eu falo, senta aí e escuta. Ela sabe ou não? Não sabe, não. E aí eu falo, senta aí e escuta o que a mamãe tem para falar. E ela fala, ficou bom, não ficou, enfim, dá opinião. E aí ela fala, você é minha heroína. Aí às vezes ela me vê de beca, ela fala, mamãe, veste aquela capa do Harry Potter. Ai, que lindo! Ela tem quantos anos? 9. 9 anos. E aí hoje em dia ela já diz que quer ser advogada. Eu falo que ela vai ser médica, mas ela diz que quer ser advogada porque ela quer ajudar as pessoas também, quer ajudar as mulheres. Se espelha na mãe, né? Exatamente. É o exemplo que você tava falando. Exemplo. E eu acho muito gratificante isso. Eu sou muito feliz no que eu faço. Tem gente que fala, mas você não quer tentar concurso? Olha, no momento não. Eu sou feliz na advocacia. A advocacia não é fácil. É muito custoso emocionalmente. Até porque ser advogado não é só saber de leis. Hoje em dia, você tem que ter um escritório, você tem que gerir o escritório, você tem que gerir pessoas, Tem que você estudar tem, o tempo enfim, inteiro. né? É gestão de negócios. Acompanhando o que está acontecendo. Exatamente. Não é fácil. E o nosso escritório é um escritório pequeno, sou só eu, a minha sócia e a nossa estagiária. Então, a gente tem que fazer tudo, o marketing, né? O Instagram, enfim. Mas eu sou muito feliz na advocacia, porque me dá uma autonomia, uma liberdade ali, às vezes, de gerir o meu tempo de uma forma que outra profissão não me daria. Não te proporcionaria isso. Né? Exatamente. Ainda mais como mãe solo, né? Então, eu sou feliz fazendo o que eu faço, graças a Deus. Que bom. Ai, que bom. E no final, é esse exemplo, né, que você estava buscando, né, para sua filha, né, e vem a resposta, né, de que ela te vê no final disso tudo como uma heroína, né, como aquela que é a salvadora dela, aquela que acolhe ela, aquela que tá com ela, independente de qualquer coisa. A salvadora, acho que é isso. E mais do que isso, ela conseguiu. Não é todo mundo que consegue quebrar um ciclo. Não é. Então, acho que por isso que eu entendo isso, porque eu passei por isso. Então, eu falo com autoridade que pra gente sair de um ciclo e quebrar um ciclo, a gente tem que ter uma motivação muito grande. Mas não foi fácil, não. Foram anos tentando. Então, é exatamente isso, Vanessa. E saber quebrar o ciclo. Exato, né? É muito difícil. Não dá, eu tenho certeza que você encerrou. Não entrar de novo, né? E assim.
E é encerrar o ciclo bem. Por mais que a situação seja muito difícil, como foi que você passou, conversei isso com a Vanessa uma vez, é encerrar o ciclo bem. Sim. Né? Porque quando a gente encerra um ciclo mal, fica uma história mal resolvida, na verdade você não encerrou. Então, quando você encerra bem, apesar de tudo, né? Apesar de você ter sofrido muito, mas você decide, isso não vai fazer mais parte da minha história. Você já encerrou ele bem. Não, e porque você fica não muito é mais só não forte. parte da nossa história, da minha história, mas a gente entender, eu quero que o Bernardo passe por isso, Isso. Sim, né? Eu quero que minha isso. filha Perfeito. tenha É esse isso. tipo de homem, Perfeito. esse tipo de vida como Perfeito. uma vida para se ter, Perfeito, né? É Vanessa. esse exemplo que eu quero dar, Perfeito. mas é exatamente isso, a gente ter esse entendimento de encerrar. Por isso que eu falo que a gente tem que ter um motivo muito grande. Sim. Porque senão a gente não consegue ter esse tem, entendimento. é. Não, eu tenho que fazer isso porque eu não quero que minha filha passe por isso, eu não quero que meu filho viva isso. Então, cara, sua história é maravilhosa, incrível, de superação, Sim. né? E a sua filha tem um excelente exemplo, assim, Não, e é muito bacana porque a gente vê ali o filho crescendo e eu falo que eu crio ela para ser muito diferente de mim, né? Em vários aspectos, e graças a Deus eu venho conseguindo. E eu vejo ela muito mais forte do que eu era com 9 anos, sabe? Eu a vejo com um entendimento do mundo muito melhor do que aquele que eu tinha com 9 anos. Então, ver esse resultado e ela já entender nas falas dela o que ela quer, mas principalmente o que ela não quer, é muito gratificante. E eu não sei você, mas a gente até se assusta com algumas coisas que a gente escuta deles, né? Sim, muito. Meu Deus, como Da onde tá tira falando? isso? Eu lembro uma vez que eu tava no carro com meu esposo, a minha filha atrás, eu tava lamentando uma situação, não me recordo exatamente o quê. E a minha filha de 7 anos falou assim: mãe, mas a vida é assim mesmo. Um dia tá bom, no outro tá ruim e tá tudo bem. Você tem que Gente, agradecer pelo que você tem. Eu escuto isso. Não, eu fiquei assim. Mas quem te falou isso? Porque eu nunca falei isso, assim, nem que não que eu me lembre, né? E aí eu começo a entender que há outros fatores que fazem com que aquilo seja falado, né? Eu acredito muito em Deus, então eu já pensei logo ali, meu Deus já está usando a minha filha para falar comigo. E essa maturidade, e é o que a gente estava falando anteriormente da frustração, de aprender a lidar. Então, com esse pensamento dela, essa fala, ela já sabe lidar com a frustração. Que um dia, é claro, dentro da limitação dela, Sim. um dia vai estar bom, no outro vai estar ruim, e E segue tá o tudo baile. bem, a vida é assim. É isso. É isso. Então conta pra gente um pouquinho da sua história, Mari. A minha história, na verdade, eu sempre... Primeiro, meu nome é Mariana Kupit, tá? Eu sou esposa do Guilherme Kupit, o perfumista da Maravilhoso. perfumaria. E mãe da Maia, meu amor, minha lindeza, meu motivo para seguir e não desistir, né? Eu sempre amei dar aula. Eu dava aula para aluno invisível enquanto criança, né? Eu lembro de 9, 10 anos, já fizeram isso, gente? claro, Corrigir prova que era revista, arrancava as páginas da revista, dizia que era prova. E eu amava dar aula. E quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, que vem o boom da responsabilidade de escolher o que eu vou ser. O que eu vou fazer, faculdade, e aquela cobrança do mundo, de todo mundo em cima de você. E no primeiro momento veio muito um pensamento de eu preciso ganhar dinheiro. Gente, eu tinha 16 anos. Cara, que covardia isso, né? Eu preciso ganhar dinheiro, então, já que eu gosto de matemática, eu vou fazer engenharia. Só que a gente era muito instruído na época pelos professores para pesquisar. Pesquisa a profissão, o que faz. E quanto mais eu lia sobre, menos eu gostava. Engenharia química, não gostava. Elétrica, não. Produção, não. Cheguei a cursar vestibular para a UF, para elétrica de produção, e não foi. E por fim eu falei, eu amo dar aula. E eu gostava tanto de matemática, eu vou dar aula. Né? E passei na faculdade em 7º lugar, em 3 faculdades, pude escolher se eu queria o UERJ, se eu queria a Unirio, ou se eu queria o FRJ. E aí eu escolhi a UERJ, entrei na faculdade e falei, caramba, que legal, não é difícil entrar, difícil é sair, né? Porque entrar é muito fácil, sair e consegui, gente, me formar em 4 anos, que é algo muito difícil na faculdade de matemática, né? E foi só eu, do meu período, entraram 42 alunos, só saiu eu em 4 anos. A minha graduação não, a minha... Como que se fala? Colação. Ela foi junto com a pedagogia, porque eu não ia fazer uma colação só para uma aluna de matemática.
E ali eu me descobri, eu era encantada pela escola, pelos alunos, por dar aula, amava fazer prova, amava preparar. Tinha um amor muito grande pela educação, que veio morrendo depois da pandemia, Caramba. né? Porque a gente começou a lidar com um público muito difícil, uns jovens muito difíceis, pais difíceis de Pais, né? lidar. E tudo foi juntando. Foi Acho que é mais difícil lidar com o pai do que com a criança. Com certeza. O pai atrapalha mais o nosso trabalho do que a própria criança. Porque criança a gente entende, né? É uma criança. Exato. O pai a gente não entende muito. Então, ali, eu fui destruindo esse amor. Eu fui passando por várias coisas, contando também com a questão psicológica. E eu já vinha, desde 2022, com o pensamento de que eu queria encerrar minha carreira na educação. Só que eu não sabia. Porque todo mundo me perguntava assim, mas se você fosse fazer outra coisa, o que você faria? Eu falei, gente, eu só sei dar aula. Eu não sei mais nada. Só sei dar aula, né? E aí eu fiquei naquela dúvida, fiz faculdade de marketing, eu me aprofundei em pedagogia, fiz pós, para ver se eu ia melhorando, para ver se eu ia pegando gosto. Nada. E aí, quando foi que eu conheci o Guilherme, passando por todo esse trajeto de querer mudar de profissão. E o Guilherme perfumista. Mas o Guilherme só vendia para um público muito pequeno. Era assim, a cada 3 meses saía 3 perfumes. Pro vizinho, pro amigo do amigo, né? E aí eu nunca me meti na perfumaria, nunca. Ele me pedia opinião e eu dava, mas era ali eu no meu lugar, ele no dele, apoiando total, mas nunca faz isso, faz aquilo. Não. Quando a gente decidiu casar, né, um ano antes, a gente falou assim, ele me pediu, vamos nos dedicar à perfumaria pós-casamento? E eu falei pra ele, eu acho muito legal isso, porque eu sei a sua paixão por perfume, né? Vamos fazer isso pós-casamento, a gente morando junto, né? Vamos nos dedicar. Sim. Quando foi um dia antes do meu casamento com ele, eu casei no sábado, minha mãe operou de um tumor benigno no cerebelo, na quinta-feira, à noite. Na sexta-feira, 8 horas da manhã, eu ainda não tinha notícias da minha mãe, como tinha sido a cirurgia, no sentido que eu não tinha falado com ela. Eu sabia pelos médicos que a cirurgia tinha sido um sucesso, mas a gente só acalma o coração quando a gente fala com a pessoa e vê, né? Não sabia. 8 horas da manhã, a escola, eu estava na escola dando aula, ganhando uma festa de despedida de solteira das minhas alunas. Mal sabia elas e eu que era despedida de tudo, né? A escola me chama para ir para a direção e me demite. Caramba. E a escola fala, obrigada pelo seu serviço, não precisamos mais. Um dia Muito antes do bom, seu casamento? muito bom contar com você. E eles sabiam de todo o cenário. Da operação da minha mãe, sabiam do meu casamento, eles sabiam de tudo. E eu lembro que a minha fala foi assim, se o meu trabalho não foi suficiente para a escola, já não é uma questão minha, é uma questão de vocês. Todo o meu melhor eu dei aqui, eu vesti a minha camisa, eu vesti a camisa da empresa, eu dei o meu melhor, eu entreguei tudo. Se não foi suficiente para vocês, não é um problema meu. Eu durmo de cabeça tranquila, com a minha consciência tranquila, que eu fiz o meu melhor. É claro que ali, né, o corpo... Depois eu tive uma crise de pânico e eu tinha que fazer o penteado de teste do casamento. E eu cheguei a mandar mensagem pra maquiadora, não vou fazer, não tenho cabeça, aconteceu isso. Aí ela, né, Mari, não, tudo bem, você vai ficar linda amanhã e tal. Depois, logo em seguida, eu falei assim, eu jamais vou deixar que a demissão atrapalhe o meu casamento. E fui, tá? Criei até um meme depois, uma figurinha no WhatsApp, me faz um pix, estou desempregada. Eu tentando tirar algo bom daquilo dali, né? Eu precisava daquilo, porque se eu mergulhasse naquilo ali, eu ia desabar. Porque o Guilherme desabou. 2 rendas passou a ser uma só. Gente, um dia antes do casamento. E eu precisava ser o alicerce para ele ali naquele momento, porque eu precisava passar para ele que tudo ia dar certo, apesar de estar destruída por dentro. Moral da história, casamos, fomos pra lua de mel e quando voltei, né, em agosto, ninguém demite ninguém no meio do ano, você sabe disso, que é difícil demitir um professor no meio do ano. Matemática, né? Só se ele fez uma coisa muito grande, que não era meu caso. Inclusive, teve várias coisas para eu voltar, alunos implorando para eu voltar para a escola. Aí eu falei para ele, olha, meu tempo tá ocioso. Eu vou aproveitar para eu não cair em depressão, não ficar mal. Vou investir esse tempo na perfumaria, como havíamos tratado. Vou mexer no Instagram. Gente, eu não tinha visão de nada, não sabia fazer
Nada. Não tinha nada. Pensa você ir no escuro. E comecei a mexer no Instagram. Mexe aqui, não sabia falar de um perfume, tá? Não sabia o nome de um perfume. Tudo eu ligava para Guilherme direto no trabalho para perguntar, para fazer a postagem. E um dia, a prima do Guilherme falou assim: tem uma influencer de Niterói que tá querendo muito o perfume Chance, Eu Fresh. Será que o Guilherme não consegue fazer? E o Guilherme, na época, muito apreensivo, não vou conseguir, preocupado, com medo de vender o produto dele. Falei, por favor, aposta nisso. E ele, caramba, Mariana, não vou conseguir. Vai, fez, o perfume deu certo. Levei o perfume para a influenciadora. Onde você mora? Moro aqui, deixa aqui na portaria. Deixei o perfume na portaria. Gente, não deu 15 minutos. Eu lembro que eu deixei ali em Caraí, na portaria. Antes de eu chegar no contorno, na contorno ali. O telefone, que eu usava um Samsung bem furrequinha, ele travou. Porque o telefone fazia assim... Tzzz, pessoas no Instagram pedindo para seguir, mandando mensagem. Até e-mail a gente recebeu. Caramba. E foi um boom. Foi a primeira vez que a perfumaria esgotou o estoque, que era minúsculo, mas eu preciso exaltar que a gente esgotou um estoque minúsculo. Esgotamos o estoque, fomos hackeados. 2 semanas depois, chorei rios, nossa, eu chorava, mas consegui reerguer. E aí a gente foi trabalhando e foi apresentando e foi crescendo. E eu pedi ao Guilherme, a gente precisa mudar toda a parte visual da perfumaria, porque as pessoas, elas compram o que vem primeiro. Verdade. Então, vamos mudar tudo. E ele não queria. Não, você vai mudar. Pega o dinheiro, parte do dinheiro da rescisão, vambora. Você confia em mim? Confio, então vambora. Então, a gente começou a mudar ali as coisas. Eu comecei a entender mais de perfume. E estuda aqui, estuda ali, né? E a gente está aí hoje, o Guilherme é perfumista, faz esses perfumes artesanais, ele estudou, né, em São Paulo para poder fazer esses perfumes. Ele veio lá de fora porque ele morou um tempo nos Estados Unidos, ele é apaixonado por perfume. Quando chegou aqui, ele simplesmente ficou horrorizado com o valor dos perfumes. Então ele resolveu estudar, solteiro, sem filho, não tinha com que gastar o dinheiro. Vou fazer um curso para poder fazer o meu perfume. E foi dando muito certo, porque algo começou para ele, né? O primo foi gostando, o fulano foi gostando. Eu te faço com preço de custo. Não te cobro nada. E foi dando certo. E ele só acreditou mesmo no potencial dele, nesse dom dele, quando ele começou a ouvir o feedback dos clientes. Que era, nossa, o perfume é maravilhoso, nossa, é muito bom, nossa, o creme que você faz é muito bom. Então, assim, a gente faz tudo com muito carinho, com muito amor, é tudo muito orgânico, né? A gente tenta fazer tudo com o máximo de cuidado, né? Para que o cliente sinta tudo isso, né? E foi daí que eu descobri na perfumaria posso dizer assim, esse dom para venda, esse dom para lidar com o público. E aí a educação, né, a graduação entra, porque muito dessa postura de se poder falar em público sem medo, sem vergonha, vem da graduação. Né? Então eu acho que nada é por acaso, né? Quero encerrar esse ciclo esse ano, e foi o que a gente estava conversando antes, né? Que tinha para ser doado já foi, o que tinha para aprender já está sendo exercitado agora, já está sendo usado agora, né? E é isso, assim, é uma paixão que eu estou tendo muito grande por esse universo de empreendedorismo feminino. Estou estudando muito isso, estou encantada, sabe? Sei dos desafios, estou disposta a viver esses desafios. É um cansaço diferente quando a gente gosta, né? É um cansaço que cansa só o corpo. É pra gente, né? É pra você. É trabalhar pra gente, né? Porque aí a gente se cobra, a gente se xinga, a gente se, né? É diferente de um CLT, né? Que tem que ouvir de terceiros. E isso cansa às vezes, né? Porque a gente sabe do nosso potencial e a pessoa tá ali, faz isso, faz isso, faz isso. Enfim, eu tô muito feliz e sou muito grata às oportunidades que a vida tem dado, né? Pra perfumaria, assim. E é isso. Nossa, né? Você... Enfim, maravilhosa. Conta um pouquinho pra gente aí da nossa história. Sua história, quer dizer, da nossa não, né? Tô aqui já imaginando aqui as perguntas aqui, tô em nós aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar participando aqui com vocês e me apresentando, né? Meu nome é Gisele Anjos, eu sou educadora há quase 20 anos, apesar desse rostinho de 18. E sou psicopedagoga hoje. Eu trabalho atendendo
né, apenas adultos. Então, eu sou psicopedagoga de adultos, não de crianças. como Uau, todo mundo nunca imagina. vi psicopedagoga de adultos. Pois Eu nem é. sabia que existia. Eu nem sabia. É. Então, eu acho que eu sou a única de Niterói. Arrasou, uhul. E aí, não tem como eu contar, né, sobre a minha vida profissional, o que eu tô fazendo agora, sem contar a história, né? Claro. De tudo que eu vivi até chegar nesse ponto. Então, eu gosto sempre de começar contando que eu fui uma criança, minha mãe conta isso pra todo mundo com o maior orgulho, né? Aham. Que eu fugi para ir para a escola com 2 anos de idade. Então, eu morava na rua que tinha uma escolinha e eu via as crianças indo para a escola e eu ficava pedindo para ir para a escola também. E um belo dia, não sei como, né? A minha mãe se distraiu, até porque antigamente a gente podia ficar com o portão aberto, essas coisas. Eu fui para a escola. Minha mãe colocou a rua inteira me procurando, pensando que eu tinha sido sequestrado, alguma coisa do gênero. E alguém teve a ideia. Eu falei, poxa, todo dia ela fala com as crianças da escola, será que ela não tá lá? E aí minha mãe foi lá, né? Uma vizinha parece que indicou, vai lá, conversa com eles. E chega minha mãe. Primeira história de uma criança que foge Eu pra ia- escola. Fugir, gente. Eu ia socar ela. E aí minha mãe conta, e chego eu lá, tá você de fraldinha, super engajada Ai, nas que atividades. linda! E o pessoal da escola procurando de onde veio essa criança. Sem entender Cadê a nada. mãe dessa criança, Cadê a mãe gente? dessa criança? E aí a minha mãe chegou pra me buscar, né? Ela conta que ela queria me tirar, me levar pra casa e eu não queria ir. E aí a escola mesmo falou assim: olha, faz uma experiência com ela, traz uma roupinha, né? Porque ela tava só de fraldinha. Um lanchinho pra ela e deixa ela aqui. Vamos ver se Conselho ela. tutelar já atrás da sua mãe Não e é? você lá se divertindo. E aí eu fiquei. Minha mãe foi em casa, pegou lanchinho, uma madeirinha e tal, e fiquei. E aí a direção da escola falou: olha, a gente aconselha que você matricule ela, né? E minha mãe, não, minha mãe, eu só vou matricular ela quando ela tiver 5, 6 anos, que foi obrigatório. E não, eu com 2 aninhos já estava lá matriculada ali Que no Se linda. matriculou sozinha, né? Matriculei. Se automatriculou. Vanessa disse tudo. Se Exatamente. automatriculou. E daí pra frente, acho que tudo que eu fui fazendo, né, tanto no sentido de aprendizagens quanto no sentido de trabalho, foi isso. Foi eu mesma, com a cara e com a coragem, indo lá. E aí eu segui, né, minha trajetória ali acadêmica dentro da escola privada, né, que foi onde eu comecei, numa escolinha pequena, escolinha de bairro. E aí quando eu acho que eu estava na 3ª série, mais ou menos, né, da educação fundamental ainda, meu pai, que era metalúrgico, né, sofreu com aquela crise, né, da metalurgia, né, aqui em Niterói, perdeu o emprego. E aí a minha mãe falou assim: olha, eu vou ter que matricular você numa escola pública. Mas assim, com a dor no coração, sabe? Parecia que... Tadinha. E aí a minha mãe falava, e as pessoas falavam que a escola pública é perigosa, porque as pessoas são assim. Tinha esse porque preconceito, assim. E aí eu falei assim, não, tudo bem, né? Eu peituda do jeito que eu era, né? Eu já tinha me matriculado na escola. É, não o que, ia ser era só- isso, né? Não é nada, mais um desafio. Eu fui com medo, mas quando eu cheguei lá, gente, eu achei o ambiente tão melhor que aí teve um determinado momento mais pra frente, quando eu já estava no meu ensino médio, que a minha mãe falava assim: ah, agora as coisas melhoraram, eu vou botar você de volta pra escola privada. Eu falei: eu não quero. "Ah, mas por quê? Eu falei: porque eu não quero mais aquele ambiente, eu não quero mais aquelas pessoas, eu não quero mais aquilo pra mim. Eu quero a escola pública. Eu quero continuar na escola pública. Aí ela, mas Sua mãe, obrigada, eu vou gastar menos. não, não foi assim. Minha mãe ficou assim, chateada. E ela falou assim: mas como é que vai ser, minha filha? Você é uma menina inteligente, você precisa estudar numa escola boa para você crescer na vida. Quem sabe fazer uma faculdade, até porque na minha família, tanto né, a família materna quanto a paterna, ninguém tinha cursado universidade. Assim, as pessoas apostavam em mim, mas também assim, aposto, mas ninguém Calma nunca lá, fez, né? Aham. Então, o que a gente vai fazer? Minha família é sempre muito pobre, minha mãe, né, trabalhando, né, na casa das pessoas, fazendo faxina, e meu pai metalúrgico. E aí eu falei assim: tá, mas eu não vou voltar para a escola particular, então não precisa se preocupar com isso. Já tinha meu irmão, né, que é mais novo, falei, se preocupa com a educação dele, deixa que eu já tô me virando. Você tinha quantos anos quando você falava essas coisas, sua mãe? Então, nessa época eu tava com 13 para 14. Ah, tá, porque... Não, mas a gente também não ia, né, Não. se assustar, né, Vanessa? Porque ela 2 anos já é, se matriculou, É, né? isso Por isso aí. que eu perguntei. Não, Eu Vanessa tá... escolhi a minha escola e foi com 2 anos. A colocação de Vanessa foi perfeita, porque você se automatriculou, como ela disse. Exatamente. E aí eu falei pra minha mãe que não precisava se preocupar com isso e continuei. Só que aí eu fui buscar outras escolas, né? Porque aí eu comecei a buscar escolas melhores, públicas e melhores. E aí eu lembro que na época eu falei assim: ah, mãe, eu tenho uma escola em Niterói que é muito boa. Eu morava em São Gonçalo, no Rocha, e eu quero ir para essa escola. A minha filha, mas não tem como você, a gente custear a passagem, né? Para ir, porque já que eu, né, vou gastar agora o dinheiro com seu irmão, eu falei: não. Eu vou pegar uma condução municipal que me deixa próximo e vou caminhando. E aí sim eu fazia todos os dias. Então eu tinha que acordar cedo. Isso que era vontade de estudar, né? É. Ó, quem tinha 14 anos, agora eu tô me
Pensando nisso. Eu acordava cedo, 5 e pouca da manhã, porque eu tinha que pegar o ônibus às 6. Com quantos anos mesmo? Eu tava com quase 14 anos. Eu tinha que pegar o ônibus Geralmente são preguiçosos nessa às fase. 6. E eu tinha que chegar lá, eu chegava por volta de 10 para 7, ainda caminhava um pedaço para chegar até a escola, que já era em Niterói. Sim. E aí eu lembro que tinha vezes que não dava certo, né? Que eu perdia o ônibus, né? Porque, obviamente, né? Eu sempre tive problema para dormir, então tinha, consequentemente, problema para acordar. E eu chegava atrasada. E aí as pessoas falavam assim, não, a gente não vai deixar você entrar na escola, você tá atrasada. Aí eu mesma falava pra diretora, falava, a senhora acha que eu tô atrasada porque eu quis? A senhora sabe de onde eu venho? O sacrifício que eu faço pra estar aqui às 7? Sabe quem é meu primo? Não, isso eu não falava. E aí a minha mãe, tadinha, ficava incomodada com aquela situação. Aí, por exemplo, dia de prova, ela já me dava o dinheiro pra eu poder pegar uma condução, né? Sim. Pra eu chegar mais rápido. Mas eu ainda tinha esse tipo de conversa com a minha diretora, né? Meus 14, 15 anos. E aí eu lembro que até nessa escola eu tive uma situação que um professor meu falou que eu tinha colado porque eu tinha tirado 10. Era uma prova de química, o professor já estava mais para lá do que para cá na aposentadoria. E aí ele me levou para a direção, eu falando que eu tinha colado. Porque Nossa. nunca ninguém tinha tirado porque 10. ninguém Ele não podia tirar 10. admitia que tirassem 10 na prova dele. Não podia. Então, Era representante o de problema turma, né, é que Gisele? o problema foi que você colou e Sim, não que Você era você é representante de inteligente. turma, né? Sempre, desde a dá quinta pra ver. série. Caramba, Vanessa, é verdade. Desde a quinta série. Representante de turma, organizava churrasco, apresentava as formaturas, sempre foi. E aí eu lembro que teve, né, esse barraco, digamos assim, com o professor. E aí eu falei pra ele, vamos fazer o seguinte, o senhor me leva na direção, me dá outra prova, eu faço na sua frente, na diretora. E aí, Desafiou ela. e aí eu metida. cheguei, menina, eu cheguei na sala da direção com esse mesmo discurso. A diretora olhou pra mim, olhou pro professor, não tem como a gente resolver isso de outra forma, porque assim, ela vai fazer a prova e ela vai tirar nota boa. E aí a sua cara vai ficar onde? E aí ele foi, não, porque eu faço questão e tal, não sei o quê. Aí ela foi, deixa eu conversar com ele. Voltei pra sala. O que tinha acontecido, na verdade? Por que eu tinha tirado 10, né? Eu, na época, namorava um rapaz que cursava física. E aí... Espertinha. Pois é, né? A vida tem dessas coisas. E aí eu estudava muito com ele. Inclusive, eu ganhava dinheiro na época fazendo lista de exercício. Perfeita. Por quê? Porque ele recebia Visionária. as listas de exercício, né? Que o pessoal pagava antigamente pra fazer. Hoje em dia, o pessoal faz o chat GPT. Sim. E aí ele falava assim, quer ganhar dinheiro? Eu tenho essa lista aqui. E, sei lá, ela tava valendo R$100. E olha que R$100 era dinheiro aberto na época, né, gente? 98. Uhum. E aí eu falei assim, quero, me explica. E ele me explicava. E você fazia. E eu fazia, eu passava Maravilhosa. uma semana e ganhava Já era meu dinheiro. empreendedora. É. E assim eu ganhei muito dinheiro e aprendi muita coisa, né? E aí eu lembro que na época que o professor, né, deu essa... Eu fazia lista de química, de biologia, de tudo quanto era curso. E aí, quando o professor deu essa prova, era um conteúdo que eu super já sabia. E aí eu dei aula pra minha turma. Então as pessoas estavam desesperadas. Eu preciso aprender. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Vamos pegar uma aula vaga, eu vou ensinar pra vocês. Porque eles queriam cola. Eu falei, não, cola eu não dou, não. Eu ensino. E aí eu ensinava, criava a metodologia de musiquinha, Gente. palavra. E aí foi um sucesso. Aí, ou seja, Professora. quando eu cheguei na prova, gente, a prova pra mim foi pinto. Diretora, né? Hoje você é diretora, né, de escola. Não, Não. nunca quis esse, porque eu sei dos problemas que são. E aí eu fiz essa prova de novo, e eu ainda falei pra turma, eu falei, olha, vocês sabem o que aconteceu, por que eu tirei a nota boa, e se ninguém me defender também, eu posso muito bem contar que vocês colaram, porque eu sei que vocês colaram, né? Aí a turma me defendeu, o professor ficou meio desacreditado pela direção, porque a diretora mesmo falou, se ela fizer outra prova na sua frente, ela vai te humilhar, é melhor não. E aí passou, né? O professor deu a nota, enfim. E aí eu me lembro, né, que mais pra frente, que eu vou contar pra vocês, eu tomei posse, né, no serviço público, e quando eu cheguei para entregar o meu ofício, a diretora, que estava comigo nessa situação, olhou para mim e falou, não acredito você aqui. Eu achei que era o professor. Não, ele já tinha aposentado. Ela olhou para minha cara e falou assim, você fez vários barracos na minha escola. Eu espero que você não faça o mesmo como professor. Eu falei, não, calma, isso que é isso? Eu sou uma pessoa tranquila, sou da paz. Mas, enfim. E aí, eu continuei, né, a minha jornada ali no ensino médio e finalizei, né, o ensino médio com aquela coisa na cabeça que eu via, né, como eu estava numa escola, né, de Niterói, mais desenvolvida, as pessoas tentando vestibular, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, poxa, tá aí, eu vou tentar. E eu me lembro que quando eu tinha que pedir a isenção, né? Porque eu estudava escola pública, eu tinha que ir até a UERJ do Maracanã pedir isenção. Eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu preciso de dinheiro pra ir na UERJ amanhã. Eu tenho que estar lá 5 e pouca da manhã pra pegar a isenção. Aí minha mãe olha pra minha cara e fala assim, minha filha,
você nunca foi no Rio sozinha. E eu tava com 16 anos para 17. Falei, tá, mãe, mas amanhã vai ser a primeira vez que eu vou e eu vou aprender. Ela, mas como é que você vai chegar lá? Eu falei, já peguei todas as instruções aqui com fulano de tal, me ensinou o ônibus que eu pego até a hora que eu chego. Aí minha mãe olhando, ela, se eu disser que você não vai, eu falei assim, eu vou ficar muito chateado, que pode ser a chance da minha vida. Olha o drama, né? Nossa. Aí minha mãe foi, arrumou o dinheiro. Fui eu lá, 5 horas da manhã, pela primeira vez pro Rio. Desbravar o Rio com 16 para 17 anos. Peguei minha isenção, com aquela confiança, vou fazer. E para escolher o curso, gente, aí foi um parto. Por quê? Porque eu gostava muito de falar. Eu já sabia que eu dava aula bem dentro da escola, mas eu sabia de todos os problemas que a gente tem no Brasil sendo professor. Sim. E aí eu falava assim, não, eu vou fazer outra coisa. E aí eu lembro que eu escolhi algum curso em nutrição. E aí fui eu fazer o vestibular. Aí tirei nota, né, razoavelmente, ali, boa, mas não pro curso, né, que eu queria. E aí eu lembro que no dia que eu cheguei para fazer essa prova, eu olhava para a prova e falava assim, gente, não é nada disso que eu quero. O que eu tô fazendo aqui? E aí eu pensava, cara, é só ano que vem que eu vou poder fazer de novo. Mas aí, enfim, fui lá, fiz o meu melhor, passei muito mal, porque eu tava muito ansiosa, né? E aí, enfim, não fui aprovada. E aí eu passei a estudar em casa. Falei, não, esse ano eu vou estudar em casa, sozinha, e eu vou fazer o vestibular de novo no final do ano, mas eu vou fazer alguma licenciatura. Qual? Não sei, mas vou fazer. Porque eu quero ser professora, porque eu sempre gostei de aprender, de ensinar. Isso é uma coisa que sempre esteve comigo, né? Minha mãe, quando conta essa história de eu ter fugido para ir pra escola, ela fala, essa garota dava aula para as bonecas. Ah, que bonitinho. Ensinava para mim quando eu tava no EJA, ensinou pro irmão, gosta de ensinar as coisas para as pessoas. E aí eu falei assim, gente, e eu de cara com a prova, assim, eu pensando, falei, cara, eu tô fugindo de uma coisa de uma coisa que é pertence a você, né? que poderia ser boa. E aí eu lembro que nesse ano, né, eu fui estudando em casa pro vestibular e eu comecei a fazer um curso técnico em contabilidade. Meu Deus, ela deu uma Por quê? volta, né? Porque eu pensava assim, caramba, se nada der certo, Eu tenho a contabilidade. eu tenho a contabilidade. Visionária. É uma coisa que eu gosto. Plano B, né? E assim, se nada der certo, ou se tudo der certo, pelo menos o meu próprio imposto de renda eu vou fazer. Com certeza. Adorei. Já economizou Já aí. garanti a Perfeito. economia. Porque eu pensava, um dia eu vou declarar meu imposto de renda, né? Não vou ser mais isento. Amém. E aí eu fui estudando. E aí, nessa época que eu fazia o curso de contabilidade, o meu próprio professor de contabilidade, quando me via explicando, ele falava assim, você tá perdida nesse curso. Aí eu falei assim, eu acho que eu tô mesmo. E aí eu comecei a ter contato com professores, né, de redação, de português. E aí eu descobri que essa classe, né, dos professores de línguas são os que ganham menos, tá, gente? Porque os professores de matemática é que são endeusados, não é? São aqueles que ganham melhor um pouquinho. Ai, não, né? não, Que não todo mundo, esqueça isso. todo mundo se forra o tapete vermelho, é o professor de matemática, Não. de química. É porque de na português. realidade é uma raridade esse tipo de professor. Exato. Então, E aí, eu não me senti segura de fazer o vestibular para uma área de exatas, porque eu fiquei 1 ano quase sem professor de exatas na escola, né? Eu estudava escola pública. Mas aí eu fiz o vestibular no ano seguinte, porque os meus professores me incentivavam muito. Falaram, cara, é aquilo. Se você é um bom profissional, você pode estar num ramo que teoricamente ganha pouco, mas você vai ser reconhecida pelo seu profissionalismo. E faça o seu melhor. E aí foi onde eu tomei coragem. Falei, não, eu vou fazer agora para licenciatura. E aí eu fui tentar para letras, que era uma coisa que eu gostava. Eu gostava muito de escrever, gente, amava escrever. Na escola sempre me destacava pelos textos, pela escrita. Eu lembro que teve uma professora uma vez na 5ª série que falou assim, não é possível que você escrevesse texto. Falei, como assim, professor? Você não tem capacidade para ter escrito isso com 10 anos. hoje Olha, em dia a gente acharia que, né, chat GPT, mas naquela época. Minha filha, eu sei que nesse dia tem outro barraco, né? Mãe, a professora disse que eu não era capaz de ter escrito esse E texto. vai A sua minha mãe. E minha mãe tinha feito comigo o texto. Indignada. Aí minha mãe foi lá indignada, aquele barraco e tal. Coisas, né, da Gisele na escola. E aí eu passei no vestibular, né? No ano seguinte, passei para letras e passei para pedagogia, na UF e na UERJ. Não fiz o FRJ na época, eu tinha pavor de ficar indo todo dia pro Rio, eu odiava ficar muito tempo no ônibus. Mas aí eu fiquei entre a cruz e a espada. Eu vou cursar pedagogia ou vou cursar letras? Cursou os dois. E aí eu comecei cursando os dois para poder experimentar, já que eu tinha essa oportunidade. E aí, quando eu comecei, né, a me engajar mais na UERJ, né, na Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, Maravilhosa. eu fiquei encantada, porque aquilo ali é um colegião, Aquela UERJ né, é gente? maravilhosa. É um colegião. E a UF é aquela coisa impessoal, apesar de eu gostar muito de A pedagogia. UERJ a FFP abraça a gente, Sim. né? E aí eu resolvi ficar, né? Fui ficando, e fui, né, tendo todas as dificuldades, né, de um curso de graduação, né, pobre, enfiado na faculdade.
Mas aquilo foi uma coisa que deu muito orgulho para minha família, porque até então, né, a minha mãe com 13 irmãos e mais de 50 primos, meu pai com 3 irmãos também, alguns primos, ninguém nunca tinha feito, né, essa bravura de entrar numa faculdade ainda mais pública. E aí aquilo foi motivo de orgulho e acabou sendo, né, exemplo para todo mundo que vinha depois, né, que todo mundo tentava, né, não, vamos para uma escola melhor, vamos estudar, é possível. E depois disso, né, aí abriu a porteira, todo mundo começou a ir, né. E aí eu comecei a cursar letras e foi muito bom, porque assim, eu fiz um estágio na época, que era um estágio que eu desejava muito, que era de iniciação científica, né, para lecionar. E eu, no 4º período da faculdade, eu falei assim, ai, cara, quer saber? Eu vou fazer concurso público. E as pessoas olhavam para mim, você está no 4º período da faculdade, você já está pensando no concurso? Já estou pensando, porque assim, concurso leva tempo para chamar. E aí eu lembro que abri um concurso para a Secretaria de Estado de Educação, na SEDUC, e eu estava no 4º para 5º período, e eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição, e eu só tinha um sonho de fazer o concurso público, porque eu achava que assim, ter uma estabilidade ia me ajudar a eu chegar em qualquer outro lugar. Uhum. E aí eu lembro que eu pedi dinheiro para minha mãe emprestado. Mãe, pelo amor de Deus, eu preciso pagar. Eu fazia estágio na época, mas eu tava super sem dinheiro. A minha mãe, não, vou arrumar emprestado aqui. E aí a gente arrumou emprestado. E eu, no último dia da inscrição, fui pra lotérica cheia, que naquela época era tudo analógico, tudo, né? Sim. Não era digital como hoje. A cartinha que a gente recebia em casa, né? Com a Isso. convocação. E aí eu fui, paguei essa inscrição e fui pro concurso. E as pessoas todas falando, você é doida, garoto? Tá nem na metade da faculdade, já tá fazendo. Eu falei, tem 2 anos de validade, mais 2 anos. Então, assim, dá tempo de eu me formar. E aí eu fui, né, continuei a faculdade depois e quando eu me formei, acho que foi em setembro, meados de setembro, eu colei grau, né, oficialmente, aquela coisa toda, né, depois teve a festa. E eu, um mês depois, eu passeando no Amaral Peixoto, meu irmão me liga e fala assim, ó, chegou uma carta muito estranha pra você aqui, acho que você vai ser presa, ainda brincando comigo. Eu falei, abre essa carta aí, ô mané. Aí ele, tá bom, depois não vai dizer que eu abri errado não. Eu falei, pode abrir. Aí ele abriu e leu pra mim. Era a carta de convocação do concurso que eu tinha feito. Por quê? Porque eu fiz o concurso, eu passei, né? Eu tive nota, mas eu fiquei, tipo, 200 e pouco na colocação. Mas, assim, tava ainda Esperança. na esperança, né? E aí, gente, um mês depois, 30 dias depois, né? Eu saio da faculdade e 30 dias depois estou eu lá concursada já. Na primeira, né? Na primeira matrícula. E aí as pessoas, né, quando souberam, falaram, cara, você é uma doida que deu certo. Uhum. Falei, gente, eu acho que é assim. A gente precisa investir no nosso sonho e na gente. Sim. Se eu não acreditar que eu sou capaz, Sim. eu vou esperar o quê das outras pessoas? Sim. E aí, logo assim que eu fui convocado, fui lá, assumi, abri um segundo concurso para a mesma secretaria e fui eu lá fazer. E aí eu já passei nas cabeças ali, né? Acho que foi a 3ª, 4ª colocada. E aí também logo, né, entrei na minha segunda matrícula. Então, assim, desde muito nova, eu já tinha 2 matrículas, né, públicas, e as pessoas falavam que eu era doida, que eu era maluca, e agora o que você vai fazer? Eu falei, agora eu vou casar. Porque meu marido, na época, conseguiu me convencer a casar com ele, né? Porque eu já estava há anos enrolando o bichinho, já há 7 anos. Eu falei, agora eu vou casar. É sempre ao contrário, né? Não, eu enrolava porque eu pensava assim, gente, eu não quero ter que chegar em casa, lavar a louça, descongelar o frango. Eu pensava isso tudo, né? Já era empresária, já tinha cabeça de empresária. Não quero. Mas assim, meu marido, né, na época, meu namorado, ele morava sozinho já há 5 anos. E as pessoas achavam assim, não, que dia que você vai morar com ele? Eu falei, gente, eu só vou morar com ele o dia que eu casar com ele, que aí eu tenho certeza que eu quero. Perfeita. E aí, quando eu, né, já estava concursada, eu lembro desse dia até hoje, né? Ele vai rir com essa história. Eu liguei pra ele e falei assim, olha, já tomei posse, tá tudo legal e tal, não sei o quê, tá tudo ok, vou trabalhar em tal lugar, contando. Aí ele, por telefone mesmo, bem seco, falou assim, e agora? Qual a desculpa que você vai dar pra não casar comigo? Uau! Porque eu vivia enchendo ele de Uau! desculpas, né? Sim! Ah, não, porque deixa eu me formar. Ah, não, porque deixa eu fazer, Passar no passar no concurso. Deixa eu fazer mais um concurso. Só que a coisa foi... Aí ele me mandou essa, assim, na lata, né? Qual a desculpa que você vai dar agora pra não casar comigo? E aí, naquele dia, né, Você eu lembro disse, sim, eu aceito. Aí, naquele dia, eu lembro e falei assim, poxa, eu tô sendo também muito egoísta, né? Porque, assim, a gente se dá super bem, a gente já tá 7 anos junto. E eu tô, assim, no meu egoísmo, Ele né? te eu amou não muito, quero... 7 anos juntos, né? Que Pois prova de amor, cara. Pois é, e eu dando todas as desculpas que eu podia, né? Mas aí, depois... Não, mas foi no seu tempo também, Sim, então... sim. É porque eu Poderia ter achava dado errado se você tivesse que eu tinha que atropelado. estar madura, né? Sim. E, aí, E poderia ter dado errado se você tivesse atropelado, né? As Sim, coisas. sim. Então... Não, e eu sempre pensava isso, né? Que eu via muitas amigas minhas
você estava falando agora sobre a questão da violência, né? Mas eu via muitas amigas minhas que casavam com pessoas ou iam morar junto porque, assim, sofriam dentro de casa algum problema e aí se entregavam para uma relação. E aí, nessa relação, a pessoa era abusiva, né, com ela. Saía de um problema para entrar Para entrar em outro, exatamente. É o Trocava ciclo, só né? o agressor, muitas Ciclo vezes. Né? vicioso. E aí eu falava, não quero isso, eu quero casar realmente quando eu estiver preparada, né? E aquela coisa toda. E o pessoal ficava, vai lavar cueca. Eu falei, eu não vou lavar cueca. Jamais. Deixa que ele lava dele, eu lavo a minha, e assim. Mas eu pensava em todas as responsabilidades que você tem, né? Numa casa. Até porque na minha casa, na minha família de origem, era eu que fazia a compra, era eu que pagava as contas com a minha mãe e com meu pai. Então sempre, né, tive a noção do quão trabalhoso é ter uma casa. Sim. E aí eu fui falar para as pessoas, né? Depois que eu passei nessa primeira matrícula, eu falei, não, agora eu vou casar. E aí eu parei tudo que eu estava fazendo em termos de estudo para casar, me dediquei ali, né? E aí eu lembro que a gente fez uma festa muito grande, porque na verdade eu comprei a festa que estava paga de uma aluna, e a aluna falou, não, eu descobri que ele tá me traindo, eu não vou mais casar. Comprou a festa. Aí meu marido, a gente queria fazer uma coisinha E assim. tudo já preparado, pago. já. O casamento era daqui a um mês. Não, já estava tudo pronto pra vocês. Pois é, as pessoas hoje falam, cara, era pra É ser Deus, assim. Deus, assim, sem E aí eu dúvidas. lembro que eu comentei com meu marido, falei, olha, tô com uma aluna que, poxa, tadinha, ela, né, sofreu aí um problema com o noivo, não vai casar, a festa tá toda paga, ela vai ficar no maior prejuízo se ela não vender até a data da festa. Aí meu marido, tadinho, ele é uma pessoa muito boa de coração, né? Ele nem queria também casar, Não, né? nem queria. Aí ele, não, vamos, tadinho, vamos comprar a festa da menina, a gente Tadinha. paga como puder, a gente conversa com ela que a gente tá apertado, que a gente nem imaginava fazer isso, aí tudo bem. Aí acabamos comprando a festa ali pronta, né? Porque se dependesse de mim, gente, eu nunca ia, né, gastar um dinheirão pagando uma festa, porque eu queria uma coisa simples, eu só queria casar e resolver a minha vida. Mas aí eu fiz isso, né? Parei tudo, casei. Aí assim que eu terminei, né, aquela movimentação toda de casar, eu fui fazer uma pós-graduação, aí passei também, né, na FFP ainda, fui fazer gestão, né, escolar, porque era uma coisa que eu me identificava muito, e aí quanto mais eu via sobre gestão escolar, mais eu sabia que eu não queria ser gestora de uma escola, porque assim, na verdade, o trabalho é muito gratificante, mas financeiramente não compensa. Sim. E aí eu continuei minha vida ali, né, fazendo outros concursos, sendo aprovada, não quero esse, eu quero esse, aí chegava lá, não quero mais tomar posse não, aí fiquei nessa brincadeira. E fui muito feliz, né, em todo o tempo que eu estive na escola, porque assim, eu não queria assumir na gestão, mas eu queria muito ser orientadora educacional. Porque eu tinha uma proximidade muito grande com os meus alunos, então eles me chamavam para pedir conselho, resolver os BOs deles. E aí eu decidi fazer uma outra especialização para orientação educacional. E fiquei muito feliz quando eu consegui uma vaga numa escola. E comecei a trabalhar com orientação educacional, né, atendendo os alunos ali que tinham, né, demandas que estavam além da sala de aula. Só que aconteceu, né, o destino me levou para uma escola que era uma escola absurdamente racista, capacitista. Nossa. Então eu tive muita dificuldade de desenvolver o meu trabalho ali. Mas mesmo com todas essas dificuldades, a comunidade escolar, né, reconhecia, né, que eu fazia um bom trabalho. E aí teve um momento ali, né, que foi um desgaste muito grande, né, entre eu e a direção da escola. E eu acabei saindo da função, mas eu saí muito adoecida. E eu não queria mais saber de nada, eu não queria saber de gente. Eu caí numa depressão, assim, que eu só pensava em morrer mesmo. Porque, assim, todo o meu universo girava em torno da escola. Porque eu costumo dizer assim, eu não tinha uma profissão de professora, eu tinha uma vida de professora. Então, eu sempre fui aquela professora que os meus alunos entravam na minha vida. Então, eu levava, era o churrasco, isso aqui, vamos no churrasco? Vamos. Quando eu fiquei grávida da minha filha, eles fizeram, né, chá de bebê para mim. O meu casamento tinha aluno meu participando. Igual né? a mim. Igual Porque a mim. eu comprei minha festa de uma aluna, os docinhos foram feitos por outra Isso, aluna. e aí quando você chega nesse ponto, isso frustra muito, né? Sim, Porque você sim. se doa, você é mais do que professora, Sim, e aí você leva essa lapada, né? pois é. E aí a direção, né, na época que trabalhava comigo, né, os alunos e os pais estavam muito do meu lado, e aí começou uma campanha ali para me difamar mesmo. Caluniar, dizer que eu fazia coisas que eu nunca, né, nem presente eu estava, e aquilo me feriu muito. E eu pensava assim, caramba, eu acho que eu que devo estar fazendo alguma coisa errada. Sim. Né? E aí eu custei muito, né? Óbvio, eu entrei numa depressão muito grave. Eu tomava muito remédio controlado. Eu fiquei 1 ano off do mundo. Eu olhava as pessoas, eu não queria cumprimentar ninguém. Eu não queria sair de casa. E eu só pensava realmente em morrer. Porque, assim, o sentido da minha vida tinha acabado, Sim. sabe? E eu sofri muito. E aí eu pensei, falei, não, eu vou trabalhar agora com outra coisa. Né? As pessoas falam, você é muito inteligente, vai fazer outra coisa. Aí eu falei, não, vou trabalhar com programação.
E aí eu encontrei um lugar, Gente, ela sai do sul e vai para o norte de tal maneira, né? eu vou e vou Da destemido. contabilidade para pedagogia, língua portuguesa e depois ela vai para programação. Pois é, não, e eu vou para onde, isso aqui é eu agora eu vou. E aí eu comecei a pesquisar, né? Eu falei, não tem programadora mulher, eu vou fazer. E aí eu comecei, né, a curso online para poder aprender uma coisa ou outra. E aí eu comecei naquela coisa e eu olhava para aqueles números e falava assim, eu não aguento isso. Não quero. Não é pra mim. Que isso é muito chato. Não dá para fazer isso o dia inteiro, ficar na frente do computador, né? Apesar de eu gostar muito de tecnologia, não dá para ficar ali o tempo todo sentado. E aí eu falei assim, não dá. E no processo terapêutico, conversando, né? Um belo dia, o terapeuta falou assim para mim, você tá fugindo daquilo que você é. A gente entende que você tomou um golpe muito duro, que você, assim, desfez o seu mundo, né? Mas você precisa olhar para quem você é. Então, quem sabe você não pode trabalhar com educação fora da escola. Perfeito. Você já faz um trabalho assim, um trabalho assado, você atende essas pessoas que têm neurodivergências e tal, e você já tem uma formação, por quê? Porque nesse meio do caminho, eu descobri que a minha filha era neurodivergente. E aí eu fui cursar psicopedagogia para ajudar ela. Perfeito. E aí eu comecei a estudar e realmente eu já tinha uma formação em Aí psicopedagogia. a pedagogia voltou. Exatamente, a pedagogia voltou, porque assim, eu já tinha uma expertise com Sim. alunos, né? A expertise de sala de aula, dos atendimentos individuais, porque a orientação educacional faz isso. E eu já tinha, né, o principal, que era a formação. E eu falei, não, realmente, eu posso atender fora da escola. Não preciso necessariamente ser uma orientadora educacional para ajudar pessoas. E aí foi onde eu, com essa formação, decidi que eu ia atender. E comecei a fazer estágio. E eu lembro que no meu estágio, chegou uma pessoa buscando, né, atendimento, mas era um adulto. Uma pessoa com 23 anos buscando atendimento psicopedagógico. E aí a dona da clínica olhou para minha cara, ela... Cara, você trabalha com essa faixa etária dos mais velhos. Você não quer pegar esse atendimento para ver se você, né, consegue ajudar? É universitário. Então, assim, escola, universidade, né? Tá tudo muito próximo. Falei assim, tá aí. Me dá o caso que eu vou. E aí eu comecei a conversar com ele, ver as dificuldades. Ou seja, eu comecei a perceber que as dificuldades que os alunos têm dentro da sala de aula, né, na educação infantil, ensino médio, são as mesmas que eles levam a vida toda É a faculdade. para a faculdade e para a vida adulta. Da vida. Só que não existe, depois que você sai, né, daquele período Esse ele até os 18 acompanhamento. anos, você não tem mais ninguém que te atenda nesse sentido, a não ser o psicólogo. Mas esse Sim. público adulto é neurotípico que você atende? Então, aí justamente foi isso que eu comecei a perceber. A maioria deles são pessoas, né, que tinham, né, ou TDAH, ou autismo, ou até altas habilidades, que não foram diagnosticados ali, Perfeito, tem muito disso. foram diagnosticadas tardiamente e carregam todas as dificuldades. Ou às vezes chega pra você e você tem essa suspeita, né? Tipo, sim. suspeito que ele Que seja. seja, assim, a gente também faz essa orientação. Imagina, nossa. E aí eu falei, não, cara, eu gostei. Eu vou começar a investir nisso, porque eu acho que, assim, os adultos também precisam de atendimento psicopedagógico, porque eles continuam aprendendo. A gente não para de aprender nunca. Eu conheço uma mulher que ela, na faixa dos 40 ali, ela descobriu há pouco tempo que ela é autista. Sim. Tem muitos casos. Muitos. Gente, e ela falou que nesse processo de descoberta, né? Eu não sei se é verdade, mas ela disse que é de mais difícil em mulher ainda. Sim. É mais difícil. Sim. Né? A mulher consegue mascarar melhor até os sintomas. Nossa, que loucura, né? E aí, justamente, eu percebi que era um público que ficava desamparado. A margem, né? Totalmente. E aí eu falei assim, tá aí, eu vou começar a investir nisso. Uau. E aí né, conversando com um amigo, né, conheci o Antônio, né, que é uma pessoa assim que eu tenho muita gratidão de ter ele na minha vida. A gente conversando, a gente percebeu que a gente é muito assim em comum. E aí a gente falou assim, poxa, Antônio, vamos abrir um negócio. Vamos pegar, né, esse modo de pensar que a gente tem de ajudar as pessoas e vamos estruturar isso num formato de clínica. Quem sabe a gente, né, não consegue ajudar outras pessoas. E aí o Antônio, né, que é um lindo na minha vida, adoro ele, uma pessoa boníssima de coração. Não, vamos fazer. E aí a gente catamos todas as moedas que a gente tinha, Uau. né, estouramos nossos porquinhos Uau. e vamos abrir um espaço para a gente poder, né, tanto você atender os adultos, porque assim, eu não tive espaço para trabalhar isso nas clínicas, Sim. né, porque as clínicas não têm interesse nesse público, e a gente começou a trabalhar. Ele é psicólogo, eu psicopedagoga, e a gente começou a trabalhar. E aí, depois disso, né, depois que eu tive esse primeiro paciente, ele até migrou, né, dessa clínica que eu fazia estágio, ele migrou para essa, né, que a gente abriu depois. Ele ficou com a gente, ele está comigo até hoje, né? Eu atendo ele ainda.
E assim, eu tenho desenvolvido um trabalho bacana com ele, e a partir do trabalho com ele, né, outras pessoas foram sabendo, você atende adulto, poxa, eu tenho uma dificuldade na faculdade, aí, meu filho tem uma dificuldade, que a gente descobriu com 15, 16 que era neurodivergente. Uhum. E aí hoje, né, eu trabalho basicamente por indicação, né, que eu não costumo fazer tráfego pago, né, sobre Sim. isso, porque eu não tenho também muitas horas para poder atender. Eu Sim. tenho a minha filha também, né, que é atípica e que eu preciso acompanhar. Mas sempre tem essas demandas. Então, assim, eu já tive pacientes com 40 anos, com 45, que descobrem que são neurodivergentes e assim, têm dificuldade na faculdade, na graduação, na pós-graduação, Na vida, né? e assim, Não precisam entende de por ajuda. quê. E aí eu lembro, né, há pouco tempo eu fui num congresso sobre autismo que teve aqui em Niterói, vocês devem ter ficado sabendo, aquele congresso internacional. E eu fui no congresso e eu fui em cada estande para perguntar qual era o atendimento que tinha para adultos. E não Não tinha. existia. Nenhum estande tinha nada que fosse voltado para adultos, apenas para Pra crianças, adolescentes, adolescentes. crianças. E aí eu, né, até conversando com uma menina lá, ela falou assim: não, eu sou uma adulta, eu sou autista e realmente não tem. E aí a gente problematizou e ela me convidou até para participar, né, do Incluir, né, que é uma organização que trabalha com adultos autistas e crianças, né, e famílias atípicas. E a gente hoje está desenvolvendo um trabalho junto. Mas eu tive que passar por tudo isso para poder descobrir que eu conseguia ajudar pessoas também fora da escola de outra forma. E tudo isso, na verdade, veio por conta do diagnóstico da minha filha. Né? O diagnóstico da minha filha foi o ponto ali que me fez Divisor estudar, de águas, né? me fez entender. E depois a gente descobriu, né? Depois que a gente descobriu que minha filha tinha TDAH, a gente descobriu que meu marido também tinha. Meu marido foi diagnosticado com 38 anos. Nossa. E assim, depois dele, né? Quantas pessoas adultas foram diagnosticadas. E eu escrevi um livro para falar sobre diagnóstico, né? Participei, né, com a Literary Books. O livro da gente é best-seller hoje em dia, Uau. né? Eu fiz a coautoria e o meu capítulo fala justamente sobre essa questão do diagnóstico, porque assim, eu me lembro quando o médico perguntou assim para mim: "Você tá com medo, mãe, do diagnóstico que a gente pode encontrar com a sua filha começando essa investigação?" Eu falei assim: "Doutor, medo eu não tenho, porque essa criança é o amor da minha vida. Eu vou amar ela sem braço, sem perna. Se ela não falar, eu tenho agora pressa. Porque eu acho que quanto antes eu souber, mais rápido eu posso ajudar a minha filha." E aí eu comecei essa investigação, descobrimos, fui muito desacreditada pela escola dela e tal. Mas isso foi, assim, o motivo pelo qual hoje eu trabalho com esses adultos. Porque, assim, hoje a minha filha, né, a filha de vocês, a gente que está vivendo um mundo mais moderno, a gente tem a possibilidade de oferecer para os nossos filhos esse diagnóstico o mais cedo possível, antes dos 6 anos até. Porque é a idade que a gente consegue ainda fazer intervenções mais eficazes. E quantos adultos não tiveram isso? Quantos adultos hoje, né, tremem de verdade quando eu passo uma avaliação de matemática dentro do consultório? Por quê? Porque teve, né, traumas e traumas. Quantos sofreram bullying por serem lerdos, por não acompanharem a turma, por serem burros, e na verdade são Sim. pessoas neurodivergentes. Sim. Sim. Então hoje o meu trabalho é nisso, né? Hoje eu estou junto com o Antônio à frente, né, da Atena Bem-Estar Integral. E eu trabalho com os adultos e a gente agora está expandindo também, né, esse trabalho, né, com a nossa equipe multidisciplinar para outras áreas, né, terapia ocupacional, fisioterapia. Muito Muito bacana. Porque a legal. gente, né, percebeu que o lugar do mundo era esse, né? Apesar de eu ter passado por uma depressão que quase me tirou, né, do ramo da educação, uma coisa que eu amo, né, que eu estou há quase 20 anos, né, trabalhando, mas eu consegui encontrar um novo significado para isso, né? Hoje eu trouxe até para vocês, né, verem. Que lindo, a capa, lindo livro. best-seller, Incrível. né? Depois eu até queria ler para vocês um pedacinho, mas Você pode levar ele lá no leste. leste. vou O pessoal levar, vai amar. Amar. vou levar sim. E essa sou eu, gente. Essa é a minha breve história Maravilhosa. de quem sou eu e como me ressignifiquei nesse caminho. Isso aí. Parabéns. E Obrigada. você, Morgana? Conta pra Vamos gente. lá. Meu nome é Morgana Mendonça, sou casada com Michel Mendonça. Sou mãe de 2 adolescentes, uma de 17 e a outra de 13, a Camila e a Gabriela. E a minha história começa no 3º dia, porque o médico disse que eu não passaria do 3º dia. Uau. Eu tô aqui até hoje. Uau. Então, Um pouquinho mais, né? É, 39 já. Então eu entendo Terceiro dia que você tinha de nascida? Eu só tinha 3 dias. De nascida. Não, o médico falou que eu só viveria no máximo até 3 dias. Mas quando você, Quando eu nasci. quando você nasceu, você só Isso, viveria isso. 3 dias. Ah, entendi. Eu pensei que porque você eu- tivesse tido algum diagnóstico e ele te deu 3 dias. Eu não tinha condições de viver mais do que isso. E aí, enfim, a superação já começou aí.
E aí, no meio do caminho, eu vou tentar ser breve, porque foram vários acontecimentos. Apesar de eu ser nova, eu já passei por bastante coisa. E empreender começou desde cedo. E aí, quando eu tinha 11 anos, eu tive certeza que eu queria ser advogada. Para mim, era o meu sonho, era o meu único plano e eu não tinha outro. E aí, com 12 anos, eu fui fazer programas de rádio com meu pai. Uau! Na escola, com 14, eu já representava a turma. Depois, na faculdade, eu fui oradora. E na OAB, eu também fui oradora. Então, assim, falar em público também é uma coisa que você estava falando sobre isso. E até pensando para poder vir aqui, eu percebi como que as coisas da infância, elas refletem lá na frente coisas que a gente precisa enxergar. Então, eu vou chegar na neurociência, que eu agora sou Master Coach em neurociência, e muitas das coisas que vocês falaram aqui me fez lembrar dessa trajetória de que as coisas que a gente carrega, elas vão nos despertando para dizer, olha, esse é o caminho. Sim. Isso daqui é o que vai te levar ao sucesso. Igual você teve uma filha neurodivergente, mas você já tinha um potencial absurdo para tratar com pessoas, para lidar com pessoas. Então, isso tudo casou, né? E hoje você, eu tenho certeza, já é um best-seller, né? Já tá fazendo best-seller. sucesso. Então, a gente tem visto aqui histórias incríveis. Sim. Então, vamos lá. Aos 17 anos, eu conheci meu esposo, me casei aos 20. E aí, o meu primeiro emprego de CLT, eu fui secretária bilíngue. Com 3 meses, eu virei assistente administrativo. Trabalhei por 1 ano só, porque quando eu casei com meu esposo, ele trabalhava com seguros, a gente resolveu largar tudo para montar uma loja de roupas. Então, a gente montou nossa loja e foi a minha primeira frustração, né? Deu muito errado, deu tudo errado. Eu ia para São Paulo fazer compra, participar da feira da madrugada. Já no final, quando não estava dando certo, eu descobri que eu estava grávida. A gente encerrou, fechou. E aí ele foi trabalhar no ramo offshore, ramo de petróleo. E eu fui trabalhar com a minha mãe, que tinha um salão de festa. Eu achei super interessante a história, porque eu nunca vim de uma festa de novo. Achei super interessante. E eu fazia muitos eventos, e grávida, né? Faculdade e tudo mais. Você fazia faculdade enquanto estava grávida Isso, das e duas. trabalhava com a sua mãe no buffet de festa. A gente tinha um salão de festa e tinha Salão de um festa. buffet, isso. E aí eu fazia muitos eventos, aniversário, casamento, 15 anos, formatura, enfim. E aí, só que eu estava estudando, né? E o meu sonho era realmente a advocacia. Você estudava direito, né? Direito. Enquanto isso, o meu esposo trabalhando, ele resolveu mais uma vez largar o emprego, só que dessa vez para montar uma transportadora. E aí ele chamou um amigo dele para fazer a sociedade. E eu continuei lá com a minha mãe, trabalhando com ela, estudando. Tive uma filha, depois veio logo em seguida a outra. E até que eu me formei e falei que não, agora eu vou seguir a minha carreira. Então veio a saga da OAB. Aí eu fiz a primeira fase, não passei na segunda. Aí eu fiz de novo, novamente não passei, apesar de eu ter praticamente certeza que a prova estava tudo certinho. Aí na terceira tentativa, mais uma vez, eu não consegui na segunda fase. Caramba. Mas eu tinha certeza que a minha prova estava correta. E aí eu fiz, e eu chorei muito. Chorei na frente das minhas filhas, foi uma frustração muito grande. Mas elas me deram força, porque eu sabia que a minha prova estava certa. E eu falei, eu não vou desistir. E eu fiz o recurso para a banca. Obviamente, a banca considerou parte, né? E aí eu inovei. E eu comecei a advogar na própria OAB. Eu fiz um recurso Adorei! para a Adorei! ouvidoria da OAB, Adorei! reclamando da banca que corrigiu minha prova errada. Vocês estão lidando com advogados, queridos. Foi a própria OAB Isso aí valeu a pena pagar. que reconheceu a minha aprovação. A OAB me mandou, né? Que eu realmente estava Pediu desculpa. Correta, né? Pediu que eu estava desculpas. correta. Importante. E me aprovou. E para mim foi uma glória muito maior. Porque eu tive aquela sensação de vitória, Claro, de você saber... derrubou o Justiça, gigante. né? Você derrubou De o justiça. gigante. Exatamente. Aquela sensação de justiça. Sim. E aí, logo em seguida, eu já tinha começado a minha pós-graduação em Direito Internacional e terminei a pós com média 10 em todas as matérias. Então, assim, foi para mim um sentimento de que eu estava realmente no caminho certo. E meu esposo não deu certo lá. Uhum. Deu ruim, ele teve que encerrar a parceria lá com o sócio.
Só que a gente tinha uma empresa muito boa. E meu pai trabalhou 35 anos no ramo offshore. E um dos nossos maiores clientes foi um cliente que ele se dedicou à vida. Então, assim, eu via que apesar da gente ter ali na mão uma empresa quebrada, inclusive eu ouvi isso na minha cara quando eu recebi o cartão quebrado, essa empresa já era, não tem mais jeito. Falou assim. Falou assim. E aí, mas Deus, quando ele tem um propósito e quando você se dedica e acredita, eu peguei na mão do meu esposo e falei, não, a gente vai fazer dar certo. E a gente tinha 3 dias para mandar toda a documentação, tudo. Eu passei 3 noites sem dormir, preparando tudo, para enviar para uma multinacional, para a empresa. Em 3 dias, a gente estava sentado numa mesa enorme, assinando um contrato com a multinacional. Uau! Uau! Dessa empresa que eu ouvi, já era. Outro gigante, hein? Mais um gigante. Mais um, você pode pedir música. Espero terminar a Calma. história. E aí, o que aconteceu? A gente pegou uma empresa quebrada, né? Então, a gente teve que... Pai, me ajuda aí, mãe. Todos os lados, quem pudesse nos Sim. subsidiar de alguma forma, com algum crédito. E nossas ferramentas não eram boas, né? As ferramentas bem ruins, carros quebrando, enfim. Mas a gente pegou o pouco que a gente tinha e a gente fez o melhor que a gente podia, que é entregar um serviço de qualidade. E como meu esposo trabalhou nesse ramo, ele tinha expertise como se ele trabalhasse dentro da empresa. Então, dentro do ramo offshore, um navio parado, ele gera um gasto absurdo. Enorme, sim. Então, as entregas, tudo tem que ser muito rápido, a operação tem que ser muito precisa. E um documento errado, você falha a operação. E quando você é uma transportadora que entende todo o processo, você se destaca pela qualidade do seu serviço. E a gente se destacou justamente por isso. E aí a gente foi rompendo, hoje já tem mais de 10 anos, e a gente continua rompendo mais e mais. Incrível. Sim. Uau, muito linda a história. Muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Aí, voltando para a advocacia, eu sou uma pessoa que eu gosto de empreender, né? Então, não poderia deixar de ser diferente na advocacia. Eu estou criando um sistema, não sei se eu já posso falar o nome dele aqui. Claro que pode. Fica à vontade, a casa é sua. Posso falar porque eu já estou registrando a marca. Ah, então pode. O Conexa Brasil Legal, onde, por causa do direito internacional, eu acabei tendo muitos clientes fora do Brasil, né? E isso acabou me conectando a essa ideia de que muitas pessoas não alcançam os brasileiros que estão no exterior, mas que têm demandas no Brasil. Uau. Sim. Então, eu estou criando um sistema para que advogados possam se conectar a brasileiros no exterior e todo mundo através desse sistema. Que ideia Maravilhosa. linda. Bacana. Sim. Muito bacana, né? E aí, no meio de tudo isso, eu conheci pessoas incríveis, participando com mulheres, assim, como vocês, e me veio a ideia de fazer o Master Coach de Neurociência, que também foi uma virada de chave total, assim, na minha mentalidade, na minha vida. E olhando para minha trajetória e ver quanta superação, quanta coisa, quantas lutas, né? Que desistir não é uma opção, né? Isso, para mim, foi desde sempre, né? Desde o 3º dia. Então, desistir não é uma opção. Então, eu não desisti quando eu nasci, eu não desisti quando eu caí a primeira vez, eu não desisti na UAB, eu não desisti na empresa, e a gente não pode desistir. A gente precisa acreditar, lutar, e no final dá certo. Só dá errado para quem desiste. Então, desistir não é uma opção. Se não deu certo é porque não é o final ainda. Exatamente. E em volta de toda essa minha história, essa minha trajetória, essa mentalidade, eu estou escrevendo um livro que está quase pronto, chamado Liberte-se, que fala... o início dele é o livro, e a parte final, ele é uma parte prática de um diário de 21 dias, onde você coloca em prática realmente essa mudança de mentalidade. Incrível. Então, assim, é muito Que bacana. lindo. E eu espero E trazer quando que você vai pra- lançar com esse certeza. livro? Ou até já- o final do ano. Até o final do ano? Até o Já final do estou ano. curiosa. Eu Já também. quero participar do projeto de 21 dias. Sim. É o Liberte. Se não é do emagrecimento, é do Liberte. É do Liberte. Não, e ele envolve todas as áreas da sua vida. Uau, que lindo É isso. Uma Com coisa certeza você vai vir Que dom. contar pra Vontade. gente, mostrar esse livro, né? Vai levar pro leste, né, Vai, Vanessa? com certeza. Então é isso. Palestrar Tentei sobre resumir livro. Poxa. para não ficar tão grande, Ficou mas perfeito. Não, e Arrasou. história incrível de Linda superação essa também, história. sim. Meninas, então, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para vocês falarem ali para a câmera, cada uma 2 minutinhos ali. O que vocês diriam pro eu de vocês de 15 anos atrás?
Que difícil, Vanessa. De Ah, que 15 anos isso? atrás. Uma vida de superação, de vários acontecimentos, como que seria difícil? Vamos começar a chorar Vamos agora começar com quem? com Carla. Vai, Carla, então. Já que você começou, vamos encerrar com essa pergunta. O que você diria? Eu diria coragem, vai dar certo. Não precisa ter esse medo aí dentro do seu coração. Mas se ele tiver, vai com medo que vai dar certo. Uau, Incrível. uau, Sempre dá. uau. Vai, Mari, conta pra gente aí. Eu diria que deu tudo certo, Mariana. Que você é uma mulher incrível e que tudo valeu a pena. Que você tá de parabéns, porque você é uma baita mulher e você merece tudo que você tá vivendo. Até mais. Merece mais. Uau! Difícil fazer esse exercício, tá? Né? Mexe Pra vocês muito. Eu vou usar com os meus refletirem. pacientes. Mexe muito, mexe muito. Eu ouso a dizer que os créditos é da minha psicóloga. Da minha também, da minha também. Minha Se ela psicóloga. fizesse, Agora, a Vanessa não teria conseguido. deveria ter avisado. Não, o autor dessa pergunta, ele gosta, né, de fazer isso. É surpresa, senão... Tem que ser. É. E você, Gi? Bom, se eu encontrasse com o meu eu de 15 anos atrás, eu diria que tem coisas na vida que vão doer muito, mas que são necessárias para a gente aprender. Fico imaginando, por exemplo, como alguns animais, né, que precisam tirar a pele, precisam tirar a pena para poder crescer. E assim, a vida vai ser dessa forma, né? Doída também. Sim. Porque eu, quando criança, eu sempre imaginava que ia ser diferente, né? Que as coisas iam ser difíceis, mas não sofridas, a ponto de sofrer da forma que eu já sofri. Então eu diria pra mim mesma, vai doer, mas vai passar. Uau. Incrível. Uau. E você, amor? Bom, eu diria pra você, Morgana, que valeu a pena. Valeu a pena cada queda e cada vez que você levantou e não desistiu, porque você sabe que desistir não é uma opção. E todas as vezes que você levanta, você vira uma nova chave para uma nova chance. E eu queria deixar esse recado para todas e para quem estiver assistindo, que você nunca desista de um sonho, mesmo que alguém diga para você que já era, mesmo que alguém diga que não tem mais jeito, porque tem sim. Uma vez que você acredite em você, que você não desista, vai dar certo. É isso aí. É muito bom estar no meio de mulheres e a gente se sentir acolhida, né? Uhum. E a gente perceber que a gente não tá sozinho. Sozinha. Porque por muitas vezes a gente pensa que tá sozinho, né? Verdade. Eu falo porque eu fui mãe solo durante 7 anos e, nossa, quantas vezes a gente se sente sozinho, Muito, né? muito. E tá participando disso aqui é realmente acolhedor pra gente. Verdade. Dividir, né, as experiências e olhar pro lado e falar assim, a grama do vizinho não é tão verde assim quanto eu imaginava, Verdade. né? Bom, como não temos só nós 5 aqui de mulheres, temos mais uma ali nos bastidores. Vem cá, rapidinho. Vem aqui, não, que isso? É visita, mas é mulher e é sobre isso que a gente se movimenta, sobre o nosso empreendedorismo. Conta seu nome, fala seu nome aí, e quem é você. E o que você diria pro seu eu de 15 anos atrás? Meu nome é Kézia, sou advogada, criminalista também. O que eu falaria, assim, eu diria pro meu eu 15 anos atrás é: Kézia, você venceu. Uau, É isso. uau, Kézia. Venceu, né? Arrasou. A gente vai vencer muito mais. Arrasou. E tem Eu muita quero- coisa ainda. Tem mais 15 anos pela frente aí. Mais 15 anos. 15 pelo menos, né? Então, com tudo isso, com todas essas histórias que a gente ouviu aqui hoje, né? Não tem como uma não se emocionar com a outra. Não tem como uma não enxergar um ponto de superação da outra, né? Eu acredito também que a minha história, quando se conecta com cada uma de vocês aqui, nem que seja por um instante, e que nós somos fortes, nós somos capazes, nós somos mulheres empreendedoras, mães, né? Tia, amiga, mas acima de tudo nós temos nós mesmas, né? Entender isso e saber que nós, por instantes, sozinhas, em algum momento de solidão, de tristeza, de superação, de qualquer coisa ruim, que esse é o pior momento da gente se encontrar, que a gente supera, a gente avança e a gente movimenta.
Olha, imagina como que não vai movimentar mulheres incríveis com a história de cada uma de vocês aqui. É verdade. Então, nós movimentamos o mundo. E é isso. Nós movimentamos, nós somos capazes e vamos movimentar ainda mais. Obrigada a vocês por estarem aqui hoje. Prazer, Compartilhar um pouco da A história gente que de vocês. agradece. Obrigada, Essa Késia. Essa oportunidade de não só olhar para o CNPJ, mas lembrar que a gente existe, É né? verdade. Nós somos um O CPF. Leste é maravilhoso para poder trazer isso pra gente, que a gente é mais do que o CNPJ, né? Isso aí. Leste Conexão. Fala aí, Pedro. Meninas, gostaram? Amei. Vocês acham que se conectaram? Com Sem certeza. dúvida, sem dúvida. Inclusive, a gente vai sair pra comer uma pizza agora. Agora. Então, quero aproveitar para a gente poder finalizar, deixe cada uma um recado para uma mulher que está pensando em desistir. Ai, meu Deus, os Meu recados. Deus, Vocês, Carla ó, começa. para aquela ali, vocês para aquela câmera ali, é só olhar ali. Você para aquela câmera ali. Caramba. Nem eu escapo, gente. Já pode começar, inclusive. É, pode começar, por favor. Vai, Mari. Você Por ali, que, sua câmera, gente? Eu aquela não sou ali, ó. muito boa. É ótima. Vai. Eu não sei dar Você é conselho. ótima. Sempre que você vier à sua mente pensar em desistir, lembra dos seus sonhos, lembra do seu objetivo, lembra por que que você está aqui. As pessoas ao seu redor podem dizer que não vale a pena nada, que você pode não servir para nada, mas você não está aqui para pensar no que os outros pensam sobre você. Basta que você foque no que você quer para você. E é isso que é importante. Olhar para si não é egoísmo, é amor próprio, é cuidado. Linda. Morgana. Sou eu? Bom, eu gostaria de dizer que cada dia, a cada passo, que seja um pequeno passo que você dá, você está avançando mais. Não pense que, eu estou devagar, ou se você quiser parar um pouquinho, não tem problema. Mas desistir não é uma opção. Todos os dias, cada passo, cada amanhecer que você acredita e que você se esforça um pouquinho, você já está fazendo mais do que ontem. Então, todos os dias você precisa melhorar 1%. Se você melhorar 1% todos os dias, tem certeza que você vai alcançar o seu objetivo. Então, olha para ontem, o que eu vou fazer hoje que eu não fiz ontem? E faz. E move um pouquinho em direção a esse sonho. Porque se você desistir, você nunca vai alcançar. Se eu tivesse desistido, eu não teria me formado com 2 filhas para carregar, estudando, trabalhando. Se eu tivesse desistido, a minha empresa teria falido. Se eu tivesse desistido, eu não teria passado na OAB. Eu teria tentado de novo, porque a minha prova estava corrigida errado. Então, que você não desista dos seus sonhos, que você insista, persista e acredite, porque vai dar certo. Eu agora? É? Bom, já que a gente está aqui falando de conexão, às vezes a gente tem muito essa ideia de que as mulheres elas são rivais entre si, mas isso não é uma verdade. Eu tenho aprendido com várias mulheres que a gente pode se apoiar. Eu não vou chorar. Não, é isso. Porque eu tenho tido mulheres sensacionais ao meu lado que me apoiam, que me colocam para cima, que me impulsionam. Então, se você está pensando em desistir, busque se conectar com outras mulheres que vão te ajudar, porque a gente entende as dificuldades, o sofrimento, a solidão de outras mulheres. Conecte a sua alma com a alma de outras mulheres. Sim. Você vai estar se ajudando e você vai estar ajudando essas mulheres também. E como a Morgana falou, desistir não é uma opção, né? Se a gente está aqui hoje, é porque cada uma de nós, dentro da sua história, não desistiu diante da dificuldade. Então, você não está sozinha e não desista. Gi. Bom, o recado que eu daria para quem está pensando em desistir, na verdade, eu queria, né, ao contrário das minhas colegas aqui, relativizar
a palavra desistir antes, porque eu acho que na vida da gente, enquanto profissional, na vida, né, pessoal, tem coisas que a gente precisa desistir, né? Desistir de sofrer. Eu não quero mais, eu vou abrir mão de um relacionamento, eu vou abrir mão de um emprego, talvez que esteja me fazendo mal. Mas a gente não pode desistir da gente mesmo, sabe? De fazer a gente feliz. Uma coisa que eu falo muito para minha filha é: você precisa cuidar de você como eu cuido de você. Porque você é o meu bem mais precioso e você é o seu bem mais precioso. Então eu acho que a gente precisa, na vida, ter esse olhar crítico para aquilo que a gente precisa desistir. Sabe? Às vezes a gente pode desistir de uma faculdade que não faz sentido pra gente, porque alguém impôs aquilo, ou um emprego que é ruim, mas desistir da gente, nunca. Desistir do nosso sonho, achar que a gente não é capaz, isso nunca pode acontecer. Então, meu recado para quem pensa em desistir é isso. Olha para a tua vida, vê o que realmente precisa ficar para trás para que você possa andar para frente. E aí, as coisas negativas, você desiste delas e vai deixando. E as positivas, e você mesmo, leva para frente. Insiste, persiste. Porque um dia você vai olhar para trás e vai ver que você tem na sua vida todas as coisas que você um dia desejou ter. Uau. Exato. Valeu. Exatamente. Eu também? Você quer que eu fale também? Estamos esperando esse discurso. Ai, meu Deus. Bom, se você pensa em desistir, né, o que eu tenho para dizer é que sua história ainda não acabou e que eu acho pouco e mínimo a gente querer botar um ponto final se a gente está só no início de uma grande história, né? O que você faz, por mais que você pareça que não, inspira outras pessoas, movimenta outras pessoas, alcança outras pessoas, outras mulheres, né? De certa forma, como eu penso, né? Eu também achava que a minha história não era suficiente para ninguém, que a minha história não era motivo de superação ou esperança para ninguém. Mas, além de tudo, eu entendi que a minha história era superação para mim mesma, né? Não era o meu motivo de não desistir. Porque eu venci muita coisa, eu superei muita coisa e eu quero mais da vida. Eu quero mais do meu trabalho, eu quero mais do meu empreendimento, eu quero mais do meu sucesso. Então, se você pensa em desistir, lembre-se disso, que a sua história só está começando. É só o início. E vai ser difícil para todas nós. Mas lembre-se o motivo de você estar aqui. Todo mundo tem uma história para contar, Uau. todo mundo tem uma história para falar, todo mundo inspira todo mundo. E nós somos mulheres e a gente faz isso com especialidade. A gente inspira uma outra e apoia uma outra. Então é isso, você não está sozinha, não desiste. Obrigada, meninas. Obrigada por tudo, pelas Eu que histórias. agradeço. Muito Estarem bom. aqui. Muito bom. Obrigada mesmo. Obrigada.